Ela é proprietária da produtora As Claras Filmes, que realiza projetos especiais de vídeo para empresas em todo o Brasil. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2008, venceu o concurso internacional de jornalismo da CNN no Brasil no mesmo ano e passou uma temporada nos estúdios da CNN em Atlanta, nos Estados Unidos. Foi estagiária na TV Mackenzie, repórter audiovisual da Editora Abril e hoje, além da sua empresa, tem a newsletter e um podcast próprio. O projeto Memória do Curso de Jornalismo recebe a jornalista Clara Vanali. Clara, obrigado por você ter vindo. Saudade de você, viu? Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter sido lembrada para essa memória do curso de jornalismo. Então, é uma honra estar aqui com você hoje. Você sempre veio, né, Clara? Desde que você se formou, você veio aqui fazer palestra, outras atividades, né? Sempre esteve junto com a gente. Sim, acho que a universidade, o próprio estágio aqui, eles fizeram uma parte muito importante da minha vida, que foi essa minha transição também de vida de adolescente para a vida adulta, né? Então, quanto a universidade não é importante nessa formação, nessa transformação. Vamos falar de tudo isso, mas vamos começar por aquela coisa básica. Como é que você chegou no jornalismo e como é que você chegou aqui ao Mackenzie? Eu sempre gostei muito de me comunicar. Eu sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Minha família é toda de lá e eu sempre fui muito comunicativa, era representante de todas as minhas turmas. E aí coloquei na cabeça que queria fazer jornalismo. Isso virou minha vida, assim, virou uma obstinação. Eu queria ser jornalista, né? E aí na época o jornal impresso, imagina, isso era em 2004, 2013, 2003. Eu tinha 14, 15 anos. O jornal impresso era muito forte, a gente tinha um jornal na região muito forte, que era o Folha da Região. Eu fui bater lá com 16 anos no jornal de Araçatuba. Falei, olha, eu posso começar a contribuir com vocês com matérias, né, com pautas. E eles deixaram com que eu fizesse algumas matérias, trabalhava de graça, imagina, eles nem podiam me contratar com 16 anos. E comecei a fazer uma série de matérias, a encontrar entrevistados, a treinar, a brincar de jornalismo ali com 16 anos, né? Até que teve uma vez que eu fiquei sabendo de uma professora minha que tinha uma mãe que tinha Alzheimer. E fiquei interessada por isso, assim, Alzheimer, imagina, ninguém falava disso naquela época. E eu resolvi entrevistá-la e propor para o jornal uma pauta sobre Alzheimer, sobre casos de Alzheimer em Araçatuba, como o sistema público de saúde lidava com esses casos, escutar histórias de pessoas que tinham pacientes doentes na família. Eu sei que no final isso acabou rendendo uma matéria super grande para o jornal lá de Araçatuba impresso, com o meu nome. Foi assim, um super orgulho para mim, achei muito bacana e me despertou também essa coisa do jornalismo de que ele traz a voz das pessoas para a sociedade, né? Então, me fez perceber que eu traria histórias de outras pessoas para falar de uma doença, ou de um contexto, enfim, ou do assunto que fosse, né? E eu lembro que esse dia que saiu essa matéria, minha mãe perguntou para mim, é isso que você quer mesmo? Você quer fazer jornalismo? Eu falei, é isso que eu quero. E aí, enfim, queria trabalhar o quanto antes. Então, com os meus 16, 17 anos, prestei vestibular. Acabei passando aqui em São Paulo, né? Você não pensou em fazer no interior? Não, inclusive lá o diretor de redação desse jornal falou, olha, se você quiser ficar em Araçatuba, tem vaga aqui para você. Hoje eu agradeço não ter ficado porque o jornal nem existe mais, enfim, o impresso acabou perdendo muito espaço. Então eu queria muito vir para São Paulo porque eu achei que fosse importante para o meu desenvolvimento. Vim para cá e o resto é história, né? Mackenzie foi uma opção? Tinha Sim, outras faculdades? Prestei Mackenzie, prestei algumas outras universidades. Eu não tinha tanto conhecimento do Mackenzie, porque até por ser Araçatuba, interior, chegava para a gente muita informação de faculdades que tinham o curso de jornalismo há muitos anos, como o USP, Casper Libero. E eu resolvi dar uma chance para o Mackenzie, eu não conhecia, mas eu falei, vamos ver como é que vai ser. Como eu passei no Mackenzie, e eu queria trabalhar e entrar nessa profissão muito cedo, falei, eu vou tentar o Mackenzie. E assim, hoje eu falo que se eu soubesse que o Mackenzie ia ser tão incrível como foi para mim, eu não teria prestado outra faculdade. Assim, falo isso de coração aberto mesmo, porque foi muito importante. Eu sempre tive uma visão sua, eu não sabia dessa história de Araçatuba, mas em sala de aula de um jornalismo investigativo, um jornalismo de redação mesmo. Saindo da faculdade, você começou em redação, antes de chegar ao que você faz hoje. Com certeza, eu saí da faculdade e eu sempre gostei muito da escrita, assim, eu sempre gostei muito do impresso. Então, quando eu saí, eu me inscrevi para um curso de jornalismo da Editora Abril. Na época, esse curso de jornalismo era muito famoso e era um curso muito concorrido também. E então, me inscrevi, passei nesse curso de jornalismo da Abril e fui repórter lá durante 4 anos.
Mas eu comecei na Editora Abril, eu fazia tanto impresso, mas também já trabalhava com audiovisual pela minha experiência aqui no Mackenzie, né? Eu estagiei aqui na TV Mackenzie, então quando eu saí para o mercado de trabalho, eu já saí como uma profissional do audiovisual completa. Então eu me lembro muito bem que quando eu cheguei na Editora Abril, embora fosse uma editora de impresso, assim, majoritariamente... Muitas revistas, centenas de revistas, eu lembro que eles olhavam para mim e falavam: olha, essa menina, ela sabe fazer vídeo também. Então, além dela escrever, ela sabe gravar, ela sabe dirigir, sabe se apresentar no vídeo. Então, isso foi, acho que foi um plus a mais, sabe? Foi uma característica a mais. O que você acha que... Como é que foi a sua formação aqui esses 4 anos? Você falou que foi muito importante, mas assim, o que você aproveitou mais prático, mais teórico? Eu acho que o Mackenzie abriu muito a minha cabeça, assim. Eu acho que para quem mora em São Paulo e cresceu em São Paulo, algumas coisas são muito óbvias e muito comuns do dia a dia. Para mim, assim, quando eu cheguei aqui na faculdade, eu acho que o Mackenzie me ensinou muito a pensar e a pensar fora do meu mundo, assim. Eu me lembro de algumas disciplinas em específico, me lembro muito da disciplina de jornalismo internacional, em que a professora sugeria para quem pudesse viajar para outro país para fazer uma pauta que o fizesse. E então eu fiz com mais 2 amigas, nós fomos para a Argentina na época, e foi assim a primeira vez que eu andei de avião, foi a primeira vez que eu conheci uma outra cultura, que eu fiz matéria em outro país, então para mim era tudo muito novo, né? Eu me lembro também de uma outra matéria que era Narrativas de Viagem, com Renato Modernel, em que ele incentivava a gente não só a falar de viagens físicas, como de viagens dentro dos nossos dias, com as relações entre as pessoas, das conexões que a gente fazia. Isso despertou em mim uma sensibilidade tamanha, sabe? Então, a faculdade me fez também pensar como um ser político na sociedade, assim. Então, eu entendi também como as minhas ações influenciam a sociedade como um todo e como o meio em que eu estou vivendo influencia a minha própria vida. Isso me fez dar mais valor para o próprio jornalismo, assim, né? Então, como a gente pode também usar, pela voz das pessoas, comunicar tantas coisas e modificar uma sociedade. Então, eu acho que esse me fazer pensar foi o mais importante de tudo. E qual foi a sua trajetória depois, passando pelo Abril, até essa mudança que você fez de trabalhar para você mesmo? Eu agradeço muito de ter pegado uma época muito boa do jornalismo, assim, a Editora Abril, ela estava muito em alta, então eu vivenciei muito esse mercado corporativo, mercado editorial, mercado de revistas, tinha as revistas, então você tinha do lado, na redação onde eu trabalhava numa redação de arquitetura, Casa Cláudia, você tinha a revista Veja, você tinha a revista Capricho, você tinha a Cláudia. Era aquela redação de filme, Redação de filme, assim, eu me sentia num Projac das revistas, sabe? Mas aí depois de 4 anos na Editora Abril, eu senti que, puxa, eu acho que a minha vida não é sendo CLT no corporativo. Ou na verdade, assim, eu vivenciei tudo aquilo e está na hora de alçar novos voos. É muito engraçado que as mudanças na minha vida sempre aconteceram muito assim. Eu, de repente, acordo um dia e falo, acho que foi, cumpri minha missão, é isso, vou tentar outras coisas. E aí, como eu tinha essa experiência em vídeo na Editora Abril muito forte, eu pensei, puxa, acho que vou tentar trabalhar com carreira solo, né? Então, vou sair da Editora Abril e trabalhar como freela mesmo, fazendo alguns vídeos. O bacana, Vanderlei, é que assim, quando eu comecei no jornalismo, quando você pensava em produtoras de vídeo, era muito caro você ter uma produtora de vídeo. Imagina, os equipamentos eram caros, as câmeras gigantescas, tripé, iluminação, todo um aparato assim. Só que quando eu fui montar minha produtora, que foi em 2016, o equipamento já era bem mais enxuto. As câmeras menores, equipamento de luz, um tripé, 2, você resolvia. Então, eu consegui fazer um primeiro investimento e montar uma primeira estrutura para a minha produtora de vídeo. Eu comecei ali pequenininha, mas já comecei com um aparato completo. Comprei minha máquina de editar, comprei minha câmera, primeira câmera, tripé, e comecei sozinha na produtora. A produtora era eu. Coloquei o nome de As Claras Filmes, fazendo a brincadeira com o meu nome, mas também no sentido de clarear as ideias. E comecei assim, primeiro ano, segundo ano sozinha. E assim, Vanderlei, eu lembro que foram anos assim de muito trabalho. Eu me joguei assim, eu dava tudo de mim, porque eu tinha uma gana e uma vontade de fazer com que aquilo desse certo. E foi muito pesado, assim, até nesse começo. Eu tinha muitas noites de insônia, porque
não estava acostumada a ser empreendedora, não sabia ser empreendedora. Tem que pagar conta. Tem que pagar conta, você tem que fazer negociação com o cliente, criar orçamentos, imagina, fazer planilha, eu não sabia fazer essas coisas, né? Então eu falo que os anos mais difíceis, os anos que eu tive mais trabalho talvez foram os primeiros anos, porque eu era sozinha, mas também os mais difíceis, né? Porque não é fácil, eu acho, que você sair de uma carreira tradicional e se jogar no mundo de empreendedorismo sem saber nada sobre aquilo. Tem algo da faculdade que ajudou na sua profissão, no desenvolvimento da sua carreira, especificamente na produtora? Com certeza. Eu acho que principalmente o jornalismo também me ensinou muito a você estabelecer conexões com pessoas e bons relacionamentos, né? Então isso eu fui tendo desde a faculdade e durante a produtora também senti que eu precisava estabelecer relações com as pessoas. Então, se eu entrevistava um arquiteto, pegava o contato daquele arquiteto, guardava, aquilo poderia ser importante para mim em algum momento, uma fonte, uma pauta, um possível cliente. Então, eu lembro que também tiveram alguns professores aqui do Mackenzie que depois viraram meus clientes na produtora. Então, assim, acho que estabelecer essas conexões do jornalismo e ter uma boa rede de contatos me ajudou muito. E também fazer pesquisas, né, pautas, entrevistar pessoas. Até hoje, imagina, hoje eu dirijo muito, né? Então, eu dirijo muitos filmes, muitos documentários. E você sentar e conversar, saber estabelecer uma linha de raciocínio. E acho que principalmente esse ouvir do jornalismo, você sentar e escutar a história de uma pessoa, até hoje para mim é muito importante, né? Acho que estabelecer essas conexões, assim, acho que o jornalismo, eu trago muito isso do jornalismo. São mais de 15 anos de formada, mudou muito o jornalismo, mudou muito a comunicação. Você acha ainda importante a formação acadêmica para alguém que vai trabalhar na área de comunicação? Acho muito importante, Vanderlei. Acho que até hoje é muito importante, talvez não só a formação na área de comunicação, talvez outras formações paralelas, pós-graduação, e estar sempre estudando e se desenvolvendo, mas eu lembro que, assim, se você perguntar para mim o que foi mais importante na faculdade, claro, eu tive as disciplinas e tudo que eu aprendi aqui, mas as relações e tudo que eu vivi na faculdade, isso foi muito importante, muito, muito importante. Coisas que acontecem no ecossistema da faculdade, não é só a sala de aula. A sala de aula é um momento ali, né? Eu me lembro que, paralelamente à faculdade, na minha época, teve um concurso da CNN, um concurso internacional da CNN. E aí, por meio dos ensinamentos que eu tive na faculdade, eu decidi participar desse concurso. O concurso pedia que a gente fizesse uma matéria sobre socialização através da arte. Eu sabia gravar, editar, pedir ajuda também. E, enfim, consegui montar uma peça audiovisual. Me inscrevi nesse concurso, acabei ganhando o concurso e acho que se não fosse esse concurso também eu não teria aberto tantas portas para o mercado de trabalho. A partir do concurso que eu fui para a Editora Abril, né? Na época a CNN não era tão conhecida no Brasil, então era uma coisa muito inalcançável, né? Hoje a gente tem a CNN aqui, na época era só internacional. Então, assim, eu acho que essas relações que você estabelece na faculdade são muito importantes. Acho que uma formação acadêmica hoje, ela tem que ser, se puder ser feita, ela tem que ser feita. Como você avalia o jornalismo hoje, Clara? Na tua época, por exemplo, a gente não falava em fake news. Imagina, não falava em fake news. Eu acho que fake news é um dos grandes desafios da comunicação hoje. Eu acho que principalmente na pandemia a gente teve muito contato com fake news, assim, o quanto elas influenciaram, enfim, prejudicaram todo o sistema, né, sistema de saúde, enfim, aquele momento que a gente estava vivendo. Eu acho que seria muito importante que a gente tivesse muito mais campanhas de conscientização, tanto em escolas, redes sociais, na sociedade, para que as pessoas pudessem identificar também de onde vêm aquelas notícias que elas recebem, de onde vem esse link, que linguagem é essa utilizada nessa notícia, isso é verdadeiro, não é? Mas entendo também que com a velocidade das notícias, hoje é muito difícil você controlar o que chega nas pessoas, né? E isso faz com que o papel do jornalista seja ainda mais importante, né? De checar e rechecar aquele conteúdo que está sendo divulgado, aquela notícia que chega e está sendo disseminada. Mas eu acho que assim é um dos grandes desafios da comunicação e cada vez mais, ainda mais com inteligência artificial, deepface, assim, como é difícil, né? É uma coisa que a gente tem que estar acostumado, isso vai acontecer cada vez mais. E acho que a gente precisa conscientizar a população, enfim, de todas as formas, o quanto mais a gente puder, né? Você falou em inteligência artificial, você trabalha com audiovisual, você já utiliza a inteligência artificial no audiovisual?
Sim, a gente utiliza muito inteligência artificial. Eu procuro utilizar muito mais a inteligência artificial como uma transformadora do meu trabalho e não como algo que vai anular o meu trabalho. Então, por exemplo, eu utilizo muito a inteligência artificial, vários softwares a gente utiliza para edição de vídeo, o próprio ChatGPT para elaboração de e-mails, roteiros, e no sentido dele me liberar mais tempo para que eu me dedique a outras atividades. Então, hoje eu me vejo fazendo muito menos atividades que me tomavam muito tempo e às vezes muito burocráticas e consigo me dedicar e estudar algumas outras coisas com profundidade. Mas, Vanderlei, entendo também que não é um mundo de flores, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela acaba ocupando espaço de muitas funções e vai acabar ocupando cada vez mais. O quanto mais a gente puder usá-la como aliada, é melhor, mas o quanto ela vai influenciar nas nossas funções, nos cargos, só o tempo vai dizer, né? Ouvindo aqui a tua história lá desde Araçatuba, com 16 anos, evidentemente você não imaginava estar fazendo o que você faz hoje, estando na faculdade. E você aprendeu aí na raça, de certa maneira. Sim. Que formação que um profissional de jornalismo tem que ter para conseguir alcançar todas essas funções, né, Claro. que você exerce hoje? Eu acho que o jornalista, hoje a gente vê muitos jornalistas que se tornaram empreendedores de si mesmo, né? Então eu acho que exige muitas características, assim, é um novo mercado. Então, claro, você utiliza muito do jornalismo, né? Muito dessa relação com as pessoas, mas muito de gerenciamento de pessoas, liderança, negociação, planejamento financeiro. Eu acho que é um estudar sem fim, assim, né? Você está muito adaptável às novas tecnologias, muito atento. E, de novo, acho que você tem uma boa rede de contatos, assim, eu acho que isso é o principal. Então, você está sempre se relacionando bem com as pessoas, sempre está se colocando e fazendo um próprio marketing pessoal seu para o mercado, porque é aquela coisa, se você não se mostra, você realmente não é lembrado, você não é visto. Então, algumas pessoas até falam, hoje em dia todo mundo tem que ser produtor de conteúdo, né? Então, independente da sua profissão, você tem que produzir conteúdo e mostrar o que você está fazendo. Sim, você tem que mostrar, porque senão realmente as pessoas não vão saber onde você está, o que você faz, quais são as suas especialidades. Então, eu acho que você fazer esse teu marketing pessoal, assim, hoje é muito importante e abrir a cabeça para gerenciar mesmo, gerenciar a sua vida como um freelancer ou a sua vida como um empreendedor, né? Então, assim, hoje, depois de 12 anos de empresa, hoje eu me sinto muito mais confortável de assumir essa posição que eu estou como empreendedora, mas entendo que o começo é sempre muito árduo e você pedir ajuda também é muito importante. No começo da minha carreira, eu tinha especialização de jornalista, né? Mas eu tenho minhas irmãs, uma irmã que é administradora de empresas e outra que é advogada. A gente também se uniu numa sociedade para criar essa empresa da forma mais séria possível, né? Da forma mais correta possível. Então, também tive essas aliadas, né? Então, acho que é também você buscar ajuda, buscar parceiros, né? Saber que sozinho é difícil, é muito difícil você construir um negócio ou uma nova profissão, ou se entender no jornalismo sozinho. Acho que você ter esses contatos e ter alguém também para você se apoiar e poder criar junto, assim, é muito importante. Eu não vou dizer nem conselho, mas que dica que você daria para a Clara, de 16 anos, lá em Araçatuba? Eu diria, você está no caminho certo, muitas coisas vão mudar e talvez os seus sonhos vão se tornar maiores do que você sonha, assim, sabe? Para mim foi muito isso, assim, foi tipo, eu sonhava com uma coisa e eu achava que para mim só teria aquele modelo de trabalho. Eu achava muito que eu ia ser ou do impresso ou da televisão, assim, como repórter. E o meu sonho foi muito maior do que eu, assim, sabe? Eu consegui construir uma empresa com a minha família, com as pessoas que mais me amam e consegui ter um portfólio muito bacana. E hoje, assim, eu penso, o maior sonho da minha vida eu já realizei, assim. Tudo que acontecer agora eu falo que é um bônus, assim, sabe? Então eu diria, acredita, vai dar certo, mas talvez o seu sonho seja maior do que você imagina. Você acha que você escolheu a profissão certa? Valeu a pena fazer jornalismo? Valeu muito a pena, Vanderlei. Valeu muito a pena, assim. Não me vejo fazendo outra coisa. Hoje, por mais que eu não exerça a função de jornalista tradicional, tudo que eu aprendi no jornalismo eu uso o dia inteiro, todo momento, para falar com cliente, para falar com pessoas, para entrevistar, para apurar, para pensar. A sensibilidade que eu ganhei com o jornalismo, essa sensibilidade de você escutar histórias das outras pessoas, isso você leva para a vida, né?
Contador de história sempre, né? Contador de história sempre, para a vida inteira. Clara, obrigado Imagina. por você ter vindo, é muito legal saber essa sua trajetória, essa mudança que você teve, né, de um sonho lá de jornalismo tradicional, de trabalhar no jornal impresso e montar uma produtora e ter se achado no vídeo, né? Sim. Isso é muito legal. Para a gente também é um grande aprendizado. Obrigado, viu? Obrigada, é muita alegria e felicidade voltar aqui te encontrar, professor querido, que eu tenho muito carinho, sempre me tratou com muito amor. E nesse estúdio, né, dessa TV Mackenzie, que foi meu primeiro estágio. Você trabalhou, né? Trabalhei aqui, primeiro estágio, voltar aqui depois de 16 anos é uma honra mesmo. Para a gente é uma honra também. Obrigado, viu? Obrigada.